Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nesta manhã maravilhosa, chegou a nossa escola bíblica dominical. A partir desse momento, nós estaremos estudando a lição número 13. E como hoje é o último dia, a última lição do trimestre, nós vamos fazer uma breve revisão em cada lição, da lição 1 até a número 12, e depois estudaremos a número 13, que é a lição de hoje. Então, hoje estamos fazendo o encerramento do trimestre de 2022. O nosso tema desse trimestre foi o Sermão do Monte. O que Jesus ensinou de tão especial no monte? Estaremos vendo a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. É bom lembrar que o Sermão do Monte é muito importante. No Monte Sinai, lá no Antigo Testamento, Deus desceu para dar a lei e todas as coordenadas para o povo de Deus. No Novo Testamento, Jesus, sobe ao Monte das Bem-aventuranças para dar todos os ensinamentos do reino de Deus do Novo Testamento. Então, há uma comparação muito importante entre o Monte Sinai do Antigo Testamento e o Monte das Bem-aventuranças no Novo Testamento. E do Novo Testamento, aqui está o viver do reino de Deus que Jesus passou neste grande sermão. Ele pode ter ensinado as coisas em outros momentos oportunos, mas a subida dele no Monte das Bem-aventuranças foi para resumir grande parte dos seus ensinamentos para mim e para você. Para que Deus nos abençoe, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, abençoa, Senhor, a ministração da Tua palavra, abençoa todos os ouvintes, a todos os participantes, todos aqueles que estão sintonizados com este canal para ouvir a Tua mensagem. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Então, queridos, hoje o nosso encerramento do trimestre que fala sobre o Sermão do Monte. O Monte das Bem-aventuranças fica bem próximo do Mar da Galileia, bem lá em cima. Jesus, quando começou o seu ministério, ele se mudou para Cafarnaum e ali foi a base do seu ministério. E este grande sermão que nós estamos estudando em 3 meses foi no Monte das Bem-aventuranças, lá no norte de Israel, na terra da Galileia. Então, este aqui é o Monte das Bem-aventuranças, é uma própria foto do lugar onde Jesus ministrou a palavra. Lá aos fundos está o Mar da Galileia e os estudiosos acreditam que Jesus pronunciou esse grande sermão ou daqui para atingir uma grande multidão, ou ele ministrou deste lugar, onde formava um lugar como se fosse um anfiteatro, e ele ministrou para milhares e milhares de pessoas o grande Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte visto de outro ângulo, agora do monte e lá ao fundo o Mar da Galileia. Aqui ele ensinou esse grande ensino para a igreja, para você e para mim. E nele nós aprendemos o quê? Os valores do reino de Deus. Como ele fala sobre o reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a igreja de Cristo. No Monte Sinai, Deus desceu e deu a lei, as coordenações para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus sobe ao Monte das Bem-aventuranças e dá os ensinamentos que a igreja precisa para viver no reino de Deus. Então, a lição número 1, se nós lembramos bem, nós estudamos o Sermão da Montanha e a sua essência. Aqui nós voltamos a nossa atenção para a essência, porque o sermão foi extenso, ocupando o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mas aqui nós conseguimos estudar a essência deste sermão, muito importante esse trimestre. Então, o texto áureo da lição 1 foi: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Jesus subiu ao monte e queria que nós ouvíssemos os seus ensinamentos. A verdade prática da lição 1 é: o Sermão da Montanha é considerado como o mais pura e
e sublime expressão de moralidade, já conhecida pela humanidade. Então, quando nós falamos do Monte das Bem-aventuranças, a gente imagina logo as bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças, elas estão relacionadas a alguma atitude, em algum gesto. Todas as bem-aventuranças nós vamos ver que elas estão ligadas a alguma atitude. Então, o Sermão da Montanha, que foi ministrado aqui, ocupou o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, bem extenso. E aqui nós estamos vendo a essência. E no Sermão do Monte nós aprendemos uma coisa interessante. Não só os ensinos de Jesus, mas o próprio viver de Jesus. Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. Ele mais influenciou do que pregou. As suas atitudes, tudo isso nós vemos no Sermão do Monte, nas atitudes de Jesus, que tudo aquilo que ele exigiu e ensinou para o reino de Deus, ele viveu. Então, na lição 2 nós estudamos humildade, o alicerce da vida cristã. A base da vida cristã é a humildade. E ele vai falar muitas vezes, bem-aventurados os humildes. Então, no Mateus 5,3 ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito quer dizer aqui no sentido de dependência de Deus, a pessoa que não tem uma autossuficiência, mas sabe que seu espírito depende do Espírito Santo, do Pai e do Filho, para viver a mensagem do reino de Deus. A nossa verdade aplicada foi essa: humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. Assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele disse: uma pessoa se sente pobre de espírito e quer depender de Deus, esse é mais do que feliz, é bem-aventurado. A maior expressão de nobreza deve ser a humildade, assim como Jesus foi humilde a ponto de lavar os pés dos apóstolos. Na lição número 3, nós estudamos a mensagem das bem-aventuranças, o que tem de ensinamento nas bem-aventuranças. E o nosso texto áureo foi esse: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se formos olhar todas as bem-aventuranças do Sermão do Monte, nós vamos dizer que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Este é um princípio muito importante. Se tememos ao Senhor, nós cumpriremos todas as exigências do reino de Deus. E a nossa verdade aplicada foi essa: as bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. Não há harmonia, há uma contradição. Os valores do mundo são outros. Enquanto o mundo diz bem-aventurado aqueles que estão sorrindo, o Sermão do Monte vai dizer bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, os valores do reino não têm harmonia com o mundo. E assim, quão suave é sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz. Jesus deixou para nós as suas pegadas, pegadas de rastos, pegadas de flores, para que sigamos. Ele viveu e pregou um grande sermão para nosso ensinamento. O exemplo de Jesus, não só as palavras de Jesus, mas o exemplo de Jesus fala muito alto para nós. Na lição número 4, nós estudamos o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra e a luz do mundo. O nosso texto áureo foi este: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Se a pessoa tem o sal que dá o tempero, que dá a qualidade, e isso faz com que nós vivamos em paz uns com os outros. E a nossa verdade aplicada nessa lição foi essa: em um mundo que está em trevas e corrupto, somos chamados e capacitados a sermos
diferentes e influenciadores para a glória de Deus. Só repetindo, o mundo está em trevas e corrupto. Nós somos chamados e capacitados pelo Espírito de Deus para sermos o quê? Diferentes e influenciadores. Para quê? Para a glória de Deus. Vós sois o sal da terra. Jesus diz para nós que nós somos o sal da terra. Então, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Deixa aí Jesus muito claro isso para nós. Um exemplo para o mundo. Na lição número 5, nós estudamos a justiça moral e ética do reino de Deus. Falando sobre o reino de Deus, como é a justiça e a ética deste reino. Nós estudamos sobre isso. E lá em Romanos 10 está o nosso texto áureo. Porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Quem cumpriu toda a lei foi Cristo. Por isso ele disse lá em João 15, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o único que cumpriu toda a lei do Antigo Testamento. Por isso tudo foca na pessoa de Jesus. A nossa verdade aplicada foi essa. O que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as suas dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. O cristão autêntico, ele vive a ação do Espírito Santo na sua vida e os ensinos da Palavra de Deus. O Espírito Santo trabalhando em nós e a Palavra de Deus revelando em nós a mensagem e a maneira de viver e proceder no reino de Deus. O maior líder da história demonstrou que é a humildade que nos torna grandes. É a humildade que nos torna grande. A salvação é pela graça. Entendemos na mensagem do reino que para cumprir todas as exigências da mensagem de Jesus, somente a graça, a força vindo do alto, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, aqui também ainda é o local do Sermão do Monte, visto por um outro ângulo. A mensagem do Sermão do Monte foi pregada nesta região, aqui o Mar da Galileia, e lá do outro lado a Decápolis, a terra dos Gadarenos, do outro lado do Mar da Galileia. Na lição número 6, nós estudamos o cuidado com a intenção do coração, de onde procede todas as coisas. Então, o nosso texto áureo da lição 6 foi este: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É do coração que saem as palavras, saem as atitudes, os gestos, o sim e o não que nós dizemos, procede tudo do coração. Por isso ele nos orienta: guarda o teu coração. A nossa verdade aplicada dessa lição é: devemos cuidar bem do nosso interior, não permitindo que o nosso coração seja a sede dos sentimentos avessos à vontade de Deus. Pensar e sentir e encher o coração daquilo que agrada a Deus, porque quando falarmos ou agirmos, nós estaremos falando algo que saiu do coração, e se o coração está cheio de Deus, nós vamos transmitir a mensagem de Deus. Então, a árvore que não produz nada vira lenha. Ele vai falar de uma árvore que produz fruto e da árvore que não produz fruto. A árvore que produz fruto, ela é muito conhecida. Então ele diz: a árvore que não produz fruto acaba virando lenha, só vai para ser queimada. Aí mostra para nós que nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está no singular, porque ele se divide em várias dimensões. Um fruto espiritual que se propaga na nossa vida de uma maneira completa. As obras da carne e o fruto do Espírito. Nos convertemos, deixamos as obras da carne e procuramos buscar os frutos do Espírito. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, porque dali procede tudo.
Na lição número 7, nós estudamos a coerência entre a vida interior e a prática externa. Tem que haver uma coerência entre o que eu sinto e o que eu faço, entre o meu procedimento. Isto é coerência no reino de Deus. A lição número 7, ela teve como texto áureo e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Até as coisas materiais, o nosso viver dentro da sociedade, fazemos como estivesse fazendo para Deus, e assim nós apresentaremos o melhor perante os nossos semelhantes, perante a sociedade, influenciando-os para que eles se aproximem de Jesus. Isto é viver o reino de Deus. A verdade aplicada foi essa: é preciso ter sempre em mente que Deus está atento às nossas ações e motivações e que nada está encoberto diante dele. Deus sabe das nossas motivações, mas ele quer ver que essas motivações de Deus produzem ações perante o reino de Deus e onde nós estamos. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para agradar aos homens. Fazendo para agradar ao Senhor, automaticamente já estamos agradando as pessoas. Deus olha a intenção do coração. Na lição número 8, nós estudamos o ensino de Jesus sobre a oração. E isso foi interessante, que os discípulos chegaram para Jesus e pediram a ele que ensinasse a orar. Eles viam na oração de Jesus um efeito muito grande. Jesus subia, orava, mas quando ele encontrava com a multidão, era cura, libertação, multiplicação de pães, de peixes, ele acalmava o mar. A oração de Jesus tinha um efeito muito grande. Aí os discípulos disseram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui. Então, Mateus 7, Jesus dizendo: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Muitas vãs repetições não quer dizer que vamos usar as mesmas palavras. Seriam vãs repetições, falando assim, repetições vazias. Não quer dizer que nós não usamos as mesmas palavras. A Bíblia diz que Jesus, lá no Getsemane, ele foi orar 3 vezes dizendo as mesmas palavras, e não eram vãs repetições. Ele dizia: Pai, contudo seja feita a tua vontade. Então, a verdade aplicada foi essa: por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o nome do Senhor em nosso viver. Então, a oração é um relacionamento com Deus. Aí nós entendemos que nós somos dependentes de Deus e Ele nos fortalece para glorificar o nome dEle perante este mundo. O Senhor, ensina-me a orar. Ele quer nos ensinar a orar. A oração do Pai Nosso foi ensinada lá no Monte das Bem-aventuranças. Nós não temos dúvida disso. Mas não quer dizer que ela não tenha sido ensinada também em outros lugares. Lá em Jerusalém tem uma gruta que a tradição diz que Jesus ensinou o Pai Nosso ali para os discípulos. Então, não quer dizer que Jesus tenha pronunciado a oração lá e não tenha também pronunciado em outros lugares, assim como o Sermão do Monte. Mas lá existe uma gruta que ele, pela tradição, Jesus ensinou ali o Pai Nosso. E em cima da gruta foi construída uma igreja, a igreja do Pai Nosso, da oração tão importante nas Escrituras. E lá nós encontramos a oração Pai Nosso em vários idiomas, por toda aquela igreja. Aí nós vemos até no pátio a oração do Pai Nosso, representando todas as nações que querem que Deus seja o nosso Pai. E também encontramos a oração no Pai Nosso em português, aqui para nós também. É muito rico isto aí. Então, o ensino e a prática da oração de Jesus. Jesus não só ensinou a orar, mas ele orava uma oração que tinha efeito, fazia milagres e as coisas aconteciam.
Lição número 9, nós estudamos tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Onde devemos guardar o nosso tesouro e devemos acender a candeia perante este mundo e buscar o reino de Deus. A Bíblia diz para nós na oração que Jesus ensinou, ele disse: venha o teu reino. Nós temos que buscar este reino para que ele cresça onde nós estamos. Na lição número 9, o texto áureo foi esse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: buscar o reino de Deus, os acréscimos, as nossas necessidades, a justiça vem junto com o reino de Deus. Então, a verdade aplicada desta lição foi: o cristão deve sempre propagar o reino de Deus, sempre proclamar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por meio da evangelização e do amor ao próximo. Então, evangelizar, proclamar e o amor ao próximo através do exemplo, do testemunho, atraindo pessoas para Jesus. Então, aquele homem insensato, Jesus contou a parábola que ele tinha um celeiro e ele pensava em construir outro celeiro maior para juntar muitas coisas e guardar. E para quê? Aí foi dito a ele: louco, amanhã pedirão a tua alma e o que tu tens? Ele pensava só em guardar o tesouro material na terra, mas precisamos ajuntar tesouro no céu, porque onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, olha que mensagem aqui: onde tiver o teu tesouro, está o teu coração. Aí, pessoas subindo para o céu, porque o tesouro está no céu. E aqui, pessoa presa às coisas materiais, porque o tesouro está na terra. Porque onde está o tesouro, aí estará o teu coração. Na lição número 10, foi estudado sobre a solicitude da vida, as preocupações, a ansiedade da vida. Foi estudado sobre isso aí. E Jesus ensinou como vencer essa ansiedade. Em Mateus é o nosso texto áureo: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, os seus afazeres daquele dia. Não vos inquieteis. Ele vem nos chamar a atenção para confiar mais em Deus. Não que nós não venhamos planejar o dia de manhã, não que não venhamos a trabalhar ou fazer as nossas coisas, tomar decisões acertadas, mas confiar o dia de amanhã nas mãos do Senhor. Então, a nossa verdade aplicada foi essa: um viver com qualidade glorifica a Deus, inclui confiança em nosso Pai Celeste e priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Então, viver uma vida com qualidade inclui confiança em Deus, justiça e viver as qualidades do reino de Deus. Então, olha que mensagem bonita: aprendendo com eles. Ele disse: olha para as aves, elas não ceifam, não plantam, não ajuntam em celeiros, mas no entanto são cuidadas por Deus. O coração em paz, Deus sabe o que faz. Talvez essa mensagem seja direta para você. Coração em paz, Deus sabe o que faz. Vivendo na dependência de Deus, isso que Ele quer. Quando Ele nos chama de devemos ser pobres de espírito, é sinal de dependência de Deus, e isso é muito importante, que nós não podemos acrescentar nem um palmo na nossa estatura, não podemos aumentar nada daquilo que está dentro do controle do Deus Todo-Poderoso, vivendo na dependência de Deus. Na lição número 11, nós estudamos a relevância do discernimento, a importância da pessoa discernir. Discernir é achar o cerne, o ponto certo da verdade. E aí o nosso texto áureo foi esse: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto e ser-lhe-á dada. Ele disse: peça sabedoria a Deus, que Deus não vai lançar em rosto, mas Ele vai dar liberalmente com amor. Deus quer filhos sábios. A nossa verdade aplicada foi essa: precisamos da constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com o discernimento e equilíbrio. Discernimento e equilíbrio, ajuda do Espírito Santo. Então, discernimento e sabedoria espiritual.
Na lição número 11, nós estudamos o chamado para a decisão e compromisso. Jesus faz aquele grande sermão, mas chama os seus filhos a uma decisão, a um compromisso com Deus. E o texto áureo foi esse: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Aquele grande sermão de Jesus, ele nos chamou para ficarmos atentos que a porta é estreita e são poucos que encontram. E graças a Deus que você encontrou. A verdade aplicada dessa lição foi essa: qualquer que proclama o nome de Cristo, mas não dá bom fruto, será como uma árvore inútil, que é cortada e lançada ao fogo. Então, ele disse: se nós somos cristãos, devemos dar bons frutos. Assim, as duas portas, a porta larga da perdição, a porta estreita da vida, e são poucos que acertam. E graças a Deus que Deus tem nos revelado essa porta estreita. Então, olha que mensagem importante. A porta não passou por reformas, ela continua estreita. A mensagem da porta estreita continua. Então, Deus coloca diante de nós bênção ou maldição. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Bênção ou maldição. Aí ele mostra tudo isso aí. Então, queridos, até aqui nós fizemos uma breve revisão de todas as lições, até a lição número 12, e hoje, com a graça de Deus, vamos estudar a lição número 13, que também é importantíssima. A lição número 3 traz por título Os Dois Alicerces. Agora sim, vai falar da base da casa. E quando estiver falando da casa, não estará falando de casa de cimento, tijolo, vai estar falando da nossa família, da nossa vida, do nosso viver, cuidando dos alicerces. E nós vamos ver o homem prudente e o imprudente. Essa lição tem como texto áureo este aqui: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que Jesus quer é que nós preguemos verdadeiros discursos e, além de pregar, que vivamos de acordo com a palavra. Aí, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Está na Bíblia Sagrada. A verdade aplicada de hoje é esta: o Senhor chama de bem-aventurados aqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Isso é bem. Você quer ser um bem-aventurado? Pratique a palavra de Deus. Sendo obediente à palavra de Deus, bem-aventurados quem ouvem a palavra de Deus e aguardam. Guardar significa praticar, viver. Então, o nosso texto de referência hoje vai falar de uma parábola, e eu vou ler bem claramente para vocês. Qualquer que venha a mim, Jesus falando, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Estaremos falando agora sobre esta parábola. Então, bem-aventurados são os que ouvem a palavra e aguardam. A introdução da nossa lição é a seguinte: Jesus nunca desejou que suas palavras fossem deixadas em ouvidos surdos. Ele nunca gostaria disso, como diz o ditado, a minha palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, Jesus quer que nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, mas quer que produza uma verdadeira transformação na vida de cada um que ouve, crê e obedece. Ouve, crê e obedece. Ouve, crê e obedece e pratica. Então, as marcas de um cristão transformado pela palavra de Deus. Nós vemos um cristão transformado pela palavra de Deus. A gente vê as marcas. Então, tópico 1, a importância de ouvir a palavra de Deus. Como é importante ouvir a palavra de Deus?
Essa parábola foi dada ao fim do Sermão da Montanha, por isso hoje é a última lição e encerrando o Sermão da Montanha, com a intenção de nos mostrar que nada adianta viver um evangelho superficial e sem raízes profundas. Nós temos ouvido e Jesus pede e orienta que nós pratiquemos o que temos ouvido. Olha o que diz em Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai é que está nos céus. Então, Ele quer que nós pratiquemos a palavra para entrar no reino do céu. Como eu vou chamar Deus de Pai se eu não procuro viver como filho? Se eu vivo como filho, então Deus atua na minha vida como um Pai. E diz aí, que tipo de pessoas pode entrar no reino dos céus? Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. 1.1. Entendendo a dimensão da parábola, a importância desta parábola. Mateus e Lucas registram, todos dois, essa parábola de dois construtores com os quais Jesus conclui o seu sermão. Então, aquele grande sermão do monte concluiu com esta parábola aí. O mestre por excelência empregava o método das parábolas para ensinar verdades importantes sobre o reino. Jesus queria estabelecer o reino e estabeleceu o reino, mas para isso ele ensinou muito e principalmente através de parábolas. A parábola é uma comparação, é um relato terrenal que ilustra uma verdade celestial. Quando ele fala de construir a casa, ele não está falando de construir a casa fisicamente, mas a nossa vida espiritual, o nosso viver, nossa família, minha vida, nossa vida de cristão. Então, a diferença dos dois construtores está aí. Em Israel, normalmente, o terreno tem uma camada de areia. E depois da areia, tem uma camada que é rochosa, que é bem rochosa. O imprudente construiu a sua casa sobre a areia. O alicerce dele veio somente até aqui. Mas o prudente trouxe o seu alicerce até chegar na rocha. Por isso, quando veio a tempestade, e é bom lembrar que a tempestade vem para todos, vem para quem construiu a casa sobre a areia e sobre quem construiu a casa sobre a rocha. Veio a tempestade, esta casa caiu. Veio a tempestade, esta tinha um alicerce na rocha e não caiu. As parábolas têm a virtude de serem breves, fáceis de lembrar e partem de algo muito conhecido. Sempre Jesus usou parábolas porque era conhecido do povo. A verdade central desta parábola é que a obediência é indispensável no discipulado. A obediência é indispensável. Ele vem mostrar para nós que obedecer. Quantas vezes a Bíblia diz é melhor obedecer do que oferecer sacrifício? Quando nós lemos, aprendemos e ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Então, a bênção da obediência. Quer viver esta bênção da obediência? Um compromisso com Deus, aí Deus tem compromisso com você. No reino dos céus, ouvir as palavras do Evangelho sem o fazer o que é ordenado conduz a uma ruína espiritual. Ouvir sem praticar, que valor tem? Em contrapartida, ouvir e fazer, obedecer, servem como base para edificar uma vida capaz de suportar ataques de todos os elementos e permanecer de pé. Então, se a casa está construída na rocha, qualquer tipo de tempestade vem e ela vem de diversas formas, a pessoa está firme na rocha que é Cristo. Então, olha a obediência a Deus. Esta foi a minha ordem. Jesus disse: obedeçam o que eu digo e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Faça o que eu ordeno e tudo lhes irá bem. Obedeça a palavra de Deus na prática e tudo irá bem. Isso é promessa de Deus.
A diferença principal dessas duas casas não está na aparência, não está na aparência. Os escribas e fariseus pareciam tão justos quanto os herdeiros do reino. A gente olhando para os fariseus com aquela religiosidade vazia, parecia que estava tudo bem às suas casas, mas a diferença está no alicerce. Os herdeiros do reino de Deus têm um alicerce na rocha, mas a chave de toda a questão é o fundamento. A casa sobre a rocha é exemplo de uma vida edificada em um relacionamento com Cristo. A casa bem edificada é de pessoas que têm um bom relacionamento com Jesus. Então, obedecer a Deus gera bênçãos à sua vida e a quem te cerca. Então, nós somos abençoados e quem está ao nosso redor. Obedecer a Deus gera bênção. 1.2. Aquele que ouve e põe em prática. Como é importante isso aí, botar em prática. Vivemos em uma cultura em que todos que querem ser livres, cada um expressando o seu ponto de vista sobre o bem e o mal. Mas Deus nos deu a sua santa palavra pelos lábios do nosso amado Jesus Cristo, para sabermos antecipadamente o que é bom e o que é agradável. Jesus o tempo todo do seu ministério mostrando o que é bom e o que é agradável, o que é certo e o que é errado. Isso aí é muito importante. O difícil não é saber a vontade de Deus para nossas vidas, mas sim negar a nossa para fazer a vontade dele. Então, conhecer a vontade de Deus, muitos conhecem, mas não deixam de fazer as suas vontades para fazer a vontade de Jesus. Não foi essa a oração que Jesus ensinou? Não, Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, seja feita a tua vontade, um desejo de agradar a Deus. Sendo assim, não basta ouvir a palavra de Deus, mas também colocá-la em prática. Olha Mateus 7 novamente. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus é a rocha. Então, como é importante ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. A palavra do Senhor não passará. Passarão os céus e a terra, mas não hão de passar. Então, é muito importante botar em prática. Jesus ilustra isso nesta parábola, que lida com um homem que deseja construir uma casa. Veja que os dois queriam construir a casa. Agora ele diz, mas coloca as fundações em cima de uma rocha firme, porque quando a tempestade ou a inundação chega, ele não abala a sua estrutura e nem pode derrubá-la. Ele está falando do homem prudente. O mesmo não aconteceu com quem constrói a casa na areia e não põe a fundação, o fundamento. Então é muito importante. Ele fala do homem prudente e o imprudente. Construir a vossa casa na rocha, porque quem constrói na areia pode ser destruída, mas quem constrói na rocha está firme, e a tempestade vem, mas aquele que construiu na rocha, ele está firme. Os dois construtores representam a vida de dois homens. Os dois usam os mesmos materiais, a mesma planta, e o mundo não vê a diferença das duas casas. A gente olha para as duas casas, são iguais, mas quando há uma tempestade, aí é o teste. A casa que não foi alicerçada na rocha desaba e falha no teste. O cristão verdadeiro fundamenta-se na rocha, que é Jesus Cristo. Aí está a diferença, na hora do teste, na hora da tempestade, aquela pessoa que está firme em Cristo. Olha que Paulo escreveu aos Coríntios, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual Jesus Cristo. Ele pregou o tempo todo que Jesus é o fundador da igreja e ele mesmo é o fundamento da igreja. Ele coloca isso bem claro em suas cartas. Então, uma casa construída na rocha que é Jesus Cristo, o firme fundamento. 1.3, a rocha e a areia. Agora vamos falar de onde o alicerce, onde foram construída a casa. Neste sermão, Jesus nos apresenta dois fundamentos, rocha e areia.
A rocha simboliza a pessoa de Cristo, e construir sobre a rocha é construir sobre os fundamentos da palavra de Deus. A rocha é Cristo, e que nem nos ensina isto? A palavra de Deus. Ela nos mostra que Jesus é a nossa rocha. A areia simboliza os ditames do mundo, uma vida guiada pela razão e fora dos preceitos divinos. Então entendemos que a rocha é Cristo e a areia são os ditames, os ditados, os ensinamentos do mundo, que quando vem a tempestade não tem segurança, mas quem constrói sobre a rocha está firme com o Senhor. Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A Bíblia é muito clara nesse sentido aí. Olha alguns salmos que nos traz algum ensinamento. Salmo 18: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha que pronunciamento do salmista, bem de acordo com a parábola de Jesus. O Salmo 46: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ele está confiante que Deus é o nosso refúgio. Agora, aqui é preciso pensar muito quando Jesus conversava com Pedro. Ele disse: pois também eu te digo, falando para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus está dizendo: tu és Pedro, tu és Petros, fragmento, como fosse uma areia, uma pedrinha muito pequenininha. Sobre esta pedra, sobre esta rocha que é Jesus, edificarei a minha igreja. Então, vê se pode, nessa figura, você entender melhor. Ele é a pedra. Jesus estava dizendo: eu sou a rocha, e Pedro, você é simplesmente um fragmento, como se fosse um grão de areia. Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, a pessoa dele, ele edificaria a igreja, o fundamento. Ao descrever os dois construtores, Jesus deixa claro a importância do fundamento das nossas vidas. A tempestade vem para ambos, já falamos isso. A diferença está no alicerce. A casa que estava sobre a rocha suportou, mas a que estava alicerçada na areia teve um prejuízo muito maior. Ela não somente caiu, mas foi grande a ruína, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, a importância de construir sobre a rocha. Então, construindo sobre a rocha. Eu coloquei essa figura só para nós lembrarmos. A tempestade vem. Agora, é importante que a casa esteja na rocha. É importante que a nossa estrutura, a nossa vida esteja na rocha. Na rocha. A tempestade vem. Número 2, edificando de uma maneira correta. Agora vamos para o tópico 2, edificando de uma maneira correta. Como edificar a casa? O que Jesus deseja ressaltar nesta parábola é sobre o que estamos fundamentando a nossa fé. A nossa fé precisa ser fundamentada em Jesus, o fundamento da igreja. Ao descrever os acontecimentos, Jesus aponta para os dois tipos de construtores, o prudente e o insensato, o imprudente. Então ele mostra o prudente e o imprudente. O prudente representa aqueles que ouvem e põem em prática a palavra. O insensato faz a sua casa sem ter esses cuidados. Então, o prudente constrói na rocha, o imprudente na areia. Este ouviu a palavra de Deus e praticou, o outro ouviu a palavra de Deus e não praticou, construiu sobre a rocha. É uma parábola de um grande ensinamento. 2.1. A semelhança entre os construtores. O que eles têm de semelhante e o que eles têm de diferente? Ambos ouvem e enfrentam os testes. Têm as mesmas oportunidades. Aparentemente construíram casas semelhantes,
mas havia contrastes fundamentais que ninguém estava vendo. Ninguém viu o alicerce da casa. As casas pareciam ser todas iguais, todos tiveram oportunidade. A mesma coisa, hoje Deus dá oportunidade para todas as pessoas, para vir até Ele. E os que vieram foram prudentes, ouviram a voz de Jesus enquanto há tempo. Então, Ele mostra também a diferença. Eles tinham naturezas diferentes, sabe por quê? Um era prudente, atencioso, se fixava no que fazia. O outro era insensato, não prestou muita atenção ao que estava fazendo. Entendeu? O prudente e o imprudente, isto é o reino de Deus. Por isso ele mostra para nós que a porta estreita, ela é encontrada pelos prudentes. Os insensatos continuam a vida, o currículo da vida, andando pela porta larga. Mas Jesus nos chama a encontrar a porta estreita. Essa era a diferença. Um obedeceu a palavra de Jesus, o outro não. Então, o construtor prudente e o insensato, na rocha, na areia. A diferença é que um obedece às palavras de Jesus, o outro não obedeceu. Edificou sobre um fundamento sólido, a rocha. O prudente edificou sobre a rocha. O outro edificou sobre um fundamento inseguro, a areia. A diferença agora, estamos falando da rocha e da areia. Um foi prudente e o outro imprudente. Os fundamentos não são visíveis ao homem. Isso é que é importante. A gente não sabe o fundamento, porque como está, cada um sabe de si, onde está construindo a sua casa. Mas os testes revelam os fundamentos. A casa construída pelo prudente passou por todos os testes. A casa construída pelo insensato se desfez. Então, no resultado, na hora do teste, é que foi ver quem é que era prudente ou não. Aparentemente, todos os dois estavam lá vivendo nas suas casas, mas um tinha fundamento, a outra não tinha. Na hora do teste é que foi ver quem era prudente. Então, quem é você? Prudente ou insensato? Aqui vem a pergunta que nós possamos refletir nesse domingo. Aqui está o segredo da vida firme em Deus: escutar e praticar. Escutar e praticar. O que fez a casa ruir? Não foi o material, mas sim o alicerce. Cristo é o nosso alicerce. Sem Cristo, tudo é incerto. Olha o que diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus é que nos fortalece para edificarmos a nossa casa na rocha firme. Então, olha a diferença do prudente e o insensato. Eu gostei muito dessa parte que ela deixa bem claro. O prudente trabalhou até o alicerce chegar lá embaixo, na rocha. O insensato procurou um caminho mais fácil. O prudente fez um trabalho com excelência. O insensato procurou fazer na velocidade, o mais rápido possível. Não quis dedicar. O prudente trabalhou na profundidade. O insensato na superficialidade. E isto nós podemos tirar para a nossa vida cristã. O prudente, o foco estava na sustentabilidade. O imprudente, o foco estava na estética, na aparência. Aí cabe a nós raciocinarmos onde nós estamos. Podemos muitas vezes melhorar mais o nosso viver cristão. Então, 2.2. O alicerce indica o que a casa suporta. É o alicerce que vai dizer o que a casa suporta. Uma casa não constrói primeiro pelo telhado. Nunca vimos isso, começar uma casa pelo telhado ou pelas paredes. A primeira coisa deve ser o alicerce. Isso nos fala de fundamento, de raízes que devem ser fixadas. Lembrar que esta casa é a nossa vida cristã, é a nossa família, é o nosso viver perante o Senhor. Jesus aqui não está dando aula para construtores de casa, de paredes. Ele está falando sobre a vida espiritual. Jesus apresentou um quadro muito assustador para aqueles que construíram sobre a areia. Ele disse lá em Lucas: e foi grande a ruína daquela casa. Minha família edificada sobre a rocha. Isso que estou procurando passar desde o início. Não está falando de uma casa física. Jesus estava contando uma parábola. Construir a sua vida cristã e a sua família sobre a rocha que é Cristo.
As chuvas, os rios, os ventos se referem aos problemas que podem existir na vida das pessoas, como doenças, problemas econômicos, mortes, etc. Existem muitas tempestades que vêm ao nosso encontro. Jesus não isentou ninguém da tempestade. Ele veio tanto para o sábio quanto para o tolo. A grande verdade aqui é que a única casa que vai resistir é aquela que estiver firmada na rocha. Então, a casa construída na areia e a casa construída na rocha. A casa construída na rocha está firme. Estar em Cristo é estar debaixo de uma graça protetora, mesmo diante das tempestades. As tempestades vêm, mas estamos em Cristo, Ele é maior, Ele é o Criador da natureza e de tudo, Ele tem poder para nos dar a vitória. Olha o que diz o livro de Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então é muito importante, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã em nosso favor. Tá? Aí vem a família, debaixo da graça de Deus. Agora eu estou procurando relembrar com vocês que não estamos falando de casa material, estamos falando de família, de vida cristã, debaixo da graça de Deus. Então, 2.3, a rocha da construção é Cristo. Temos que lembrar sempre disso, Ele é a rocha. O que seria mais fácil, cavar sobre a rocha para obter um alicerce seguro ou construir sobre a areia? Mais fácil seria fazer sobre a areia, seria menos tempo, seria menos esforço. Por questão de natureza, sempre somos conduzidos a tomar um caminho mais fácil. Mas aí é que entra o cuidado, buscar chegar até na rocha, no fundamento. Tá? Jesus é a rocha, o resto é areia. Eu achei interessante isso aí. A fé nossa fundamentada na rocha, o resto é areia. Jesus é a rocha. O que era a areia? O que não oferecia segurança futura em caso de tempestade? O ensino dos fariseus, um fundamento inseguro. Os fariseus passavam um ensinamento muito inseguro para as pessoas, para a vida presente e para a vindoura. Então a pregação dos fariseus não ajudava nem no presente e nem preparava para o futuro. Por isso Jesus veio trazer a mensagem do reino de Deus, que começa aqui e depois eternamente com o Senhor. Olha o que diz Mateus: e Jesus disse-lhes: adverti-vos, cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com os fermentos dele, com a mensagem não pura. Olha o que João diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto é, colocar a vida sobre a rocha que é Cristo. Construa sua vida sobre a rocha eterna, Jesus Cristo. Nele você pode confiar. Construir sobre a rocha. Já estudamos que não seria construir lá em cima da rocha, mas num fundamento que é a rocha que está abaixo da areia. A rocha básica sobre a qual os homens deveriam construir para o presente e eternidade era a palavra do Senhor. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ela está conosco aqui e estará conosco na eternidade. Contudo, não bastava apenas ouvir e conhecer que Jesus era o caminho. Isso não salva ninguém. Olha quantas pessoas que dizem para nós que sabem que Jesus é o caminho, mas não entra pelo caminho, não segue o caminho que é Jesus. Enquanto não houver uma rendição à verdade e à pessoa que proferiu Jesus, não haverá posse dessa classe de vida. Viver no reino de Deus é arrepender-se, é seguir a Jesus, é converter-se e andar na presença de Jesus, andar na rocha. Lucas 6 diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa e que cavou e abriu o fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Ele cavou o fundo, ele foi além da areia, colocou o alicerce. E o alicerce das casas a gente não sabe. Assim como os cristãos, nós temos que cuidar do nosso alicerce. Como eu estou diante de Deus, para estar sempre na rocha.
Isso, Jesus é uma rocha firme em meio à turbulência. Fiz questão de mostrar porque as turbulências, elas nos rodeiam, as tempestades nos rodeiam, mas é preciso conhecer e acreditar, confiar em Jesus, que é a rocha. 3. Agora, ensinamentos práticos acerca da parábola. Entendemos que a parábola é algo que Jesus pronuncia, fazendo uma referência a algo que nos vai edificar espiritualmente. Agora vamos aprender os ensinamentos práticos desta parábola. Uma casa bem edificada pode resistir com firmeza aos ataques externos da vida cotidiana. A vida cotidiana pode acontecer muitas coisas, mas uma casa bem edificada resiste. O futuro da nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas em estar fundamentado em Cristo. Então, o nosso futuro, até a vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus, quando estaremos com Ele, estará seguro se o nosso fundamento for Cristo. Então, um castelo forte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nele precisamos firmar a nossa fé, tanto para sermos abençoados espiritualmente com a salvação, como para receber bênçãos, cura, libertação, nós ser abençoados com Ele em todas as áreas da nossa vida. Então, 3.1, a casa não deve ter aparência, deve ter firmeza. Bonito esse título, né? A casa não deve ter aparência, mas deve ter firmeza. Isso é que importa. Devemos prestar muita atenção a esta mensagem, pois nos traz uma séria advertência. Tudo aquilo que não sustenta em Cristo irá desabar. Sabemos que aqueles que não estiverem em Cristo, a casa vai desabar. A vida cristã, o caminhar até o dia de nós estarmos com o Senhor no céu. Tudo aquilo que não sustenta em Cristo irá desabar. Mas quem está em Cristo, seja qual for a tempestade, está firme na presença do Senhor. Isso nos leva ao ponto principal da advertência. Olha o ponto principal da advertência. Não seja apenas ouvinte da palavra, seja cumpridor. Não viva um evangelho vazio, apenas de aparência. Conheça Cristo, não por aquilo que Ele possa lhe oferecer. Conheça pelo que Ele é. Às vezes muitas pessoas entendem que Jesus é Deus, que Jesus é o caminho, mas quer as bênçãos materiais de Jesus e não quer se converter e firmar a sua fé na rocha para ser abençoado nesta vida e também abençoado na vida futura. Isso é um ensinamento importante para nós hoje. Olha aí o refúgio. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o Senhor. Na sua cidadela, Deus se revela com sua proteção. Deus é a nossa proteção. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção. Jesus, então, é o nosso refúgio forte. A grande censura feita por Jesus nesse sermão é contra a religião vazia, que é cheia de rituais e que em nada pode transformar o ser humano. Ele está mostrando que construir sobre areia é viver uma religião vazia. Olha o que ele diz agora. Jesus não nos deixou uma religião, nos deixou um reino. Isso é muito bonito, é muito forte. Ele falou todo o tempo sobre o reino de Deus. Todo o tempo ele estava falando do reino de Deus, o reino de Deus. As parábolas que ele contava, porque o reino de Deus é semelhante a isto, porque o reino de Deus é semelhante, porque o reino, ele fala do reino o tempo todo. Ele quer que nós vivamos este reino de Deus, porque se o reino de Deus estiver no nosso meio, ele está, porque não existe reino sem rei. Assim nós podemos entender que há necessidade de estar vivendo o reino, porque o rei está no reino.
Olha que Pedro escreveu: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que nós queremos ser é cidadão do reino, viver o reino de Deus todos os dias na nossa vida, e quando Jesus vier, estaremos vivendo o reino de Deus na glória. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão com ela. Ele dá isso em Mateus. A igreja é edificada sobre a palavra de Deus e não na sabedoria do homem. Sabe por que a igreja está sempre de pé? Porque ela não está apoiada na sabedoria humana, ela está apoiada na palavra de Deus. Ovelhas são animais simples que precisam estar sempre protegidos, sempre sendo dirigidos nas pastagens, na água, sempre guardada no aprisco. Nós somos como ovelhas que dependemos continuamente de Jesus, que é o nosso grande pastor. Então, ainda que a casa era bonita, sua queda foi grandiosa. Olha bem, ainda que a casa fosse bonita, foi grande a sua queda. Os ventos e as tempestades da vida vêm para o que é belo e para o que é feio. As tempestades da vida vêm, eles sempre vêm. Mas uma coisa é certa: os ventos jamais derrubarão uma casa firmada na rocha. Amém? Os ventos jamais derrubarão uma casa firmada sobre a rocha. Olha o que Pedro escreveu: vós, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai chamando a nossa atenção para estarmos sempre crescendo e firmando cada dia mais na rocha. Quanto mais conhecemos Jesus, mais amamos, mais queremos segui-lo. Por isso é que a gente vem à igreja, vem à escola bíblica dominical, vem ao culto de ensino. A gente quer conhecer mais esse Jesus e firmar mais na rocha. Então, Deus é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Interessante, Deus se apresenta na hora da angústia. Aí na angústia a gente pensa assim: eu estou sozinho. Aí Deus diz: eu estou presente na hora da angústia. Então, 3.2, o perigo das incertezas futuras. Olha o perigo das incertezas futuras. A casa é o conjunto de todos os aspectos da nossa vida neste mundo. Uma casa não se edifica de forma instantânea ou sem um grande investimento. Tem um planejamento para construir, não começa pelo telhado, começa pelo alicerce e vai sendo construído, vai sendo planejado com toda a sabedoria, com toda a dedicação. Essa casa é o objeto no qual você investe o esforço da sua vida. Para construir uma casa precisa se esforçar. A casa é sua conquista como pessoa, a sua realização na vida. Ele está saindo agora da parábola e mostrando a prática. A realização da nossa vida é a casa que está na rocha, que é Jesus. Casa, lar, reconstruindo a vida com amor. Veja que agora ele está passando para a linguagem de mostrar para nós o que é lar. Nós podemos diferenciar a palavra casa no inglês, até que é fácil. Quando se fala de uma casa material, uma casa física, é house. Quando está falando da família, de quem mora dentro da casa, é home. É o cumprimento da palavra do Senhor. E ele está falando nessa parábola sobre o lar. A palavra lar saiu da palavra lareira. Quando a família acendia uma lareira e todos ficavam em roda da lareira e os pais ensinavam os filhos e um ouvia o outro, conversava o outro em volta da lareira, aí criou-se a palavra lar. Lar significa aqueles que estão em volta da lareira, estão unidos, estão edificados. É muito mais do que construção física. Em que estamos investindo a nossa existência?
Em que estamos gastando a maior parte do nosso tempo e trabalho? Muitos estão investindo tudo em busca da aparência, diversão, comida, bebida, prazeres, mas onde realmente está alicerçada nesta casa? De que maneira ela é feita? Fica aí as perguntas para você responder para você mesmo. Isso, minha casa, meu lar. Minha casa é uma coisa e o meu lar é outra. Quem é o seu Deus afinal? O seu maior bem? É preciso que as nossas construções sejam feitas conforme os valores, princípios e diretrizes revelados pela palavra de Deus. Você está edificando a sua vida com base na palavra de Deus? Ela nos mostra que Jesus é a rocha. Somente assim estaremos em condições de suportarmos as adversidades e dificuldades nesta vida, sermos aprovados no dia do juízo. Bom lembrar que haverá um dia do juízo, que será o dia do teste. O dia do juízo é o dia do teste. Então vamos construir alicerces firmes, casa sobre alicerce, família sobre alicerce, igreja sobre alicerce, cada um individualmente sobre o alicerce na rocha que é Jesus. Casa é uma construção de cimento e tijolos. Lar é uma construção de valores e princípios. Casa é uma construção de cimento e tijolos. Lar é uma construção de valores e princípios. Os prudentes entendem a palavra de Deus e a vontade de Deus. Entendem a vontade de Deus. Todos aqueles que estão dedicando tempo e esforço para aprender sobre a palavra do Senhor estão se tornando mais inteligentes, mais experientes e mais sábios a cada dia. Porque alguém pode perguntar a gente, por que tantas vezes a igreja? Cada vez que a gente vem à igreja, a gente aprende uma coisa nova, a gente é edificado, a gente entende que nós fazemos parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. Nós colocamos mais ainda os nossos pés sobre a rocha. Olha o que Provérbios está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, se você se sente uma pessoa sábia, o princípio dessa sabedoria é temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Não é ter medo do Senhor, é temer, obedecer, ouvir a sua palavra e praticar e construir uma casa sobre a rocha. Quem tem temor de Deus não precisa ter medo de Deus, já tem reverência, já tem o seu olhar para aquele que rege todas as coisas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, quando estava lá guiando o povo, chegou o momento que o povo estava difícil na sua fé. Ele disse: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui ele coloca o eu primeiro. Ele não está dizendo: eu vou colocar a minha casa para orar, vou colocar a minha família para ler a Bíblia, vou mandar a minha família para a igreja. Ele disse: vai começar comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 3.3. Jesus é o fundamento das nossas vidas. Muito importante. Nossas ações são o produto do exercício da nossa liberdade de escolher. Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele, com livre-arbítrio, com passagem, com possibilidade de escolher. A Bíblia diz para nós: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que tenhas vida. O recebimento de uma abordagem de Deus, em qualquer forma que venha, implica na obrigação moral de escolher o curso da ação que Deus nos recomenda. Ele coloca diante de nós e a decisão é nossa. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você ama Jesus? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Nós não estamos estudando sobre a parábola da casa? Faremos nele a nossa morada.
O Senhor Jesus conclui o seu sermão convocando a todos a termos uma reação adequada à instrução que acaba de dar. Ele faz um grande sermão, ocupa o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, mas no final ele nos chama a viver os valores do reino de Deus. Jesus coloca diante de nós a escolha radical entre a obediência e a desobediência, ser sensato e não ser insensato, ser dedicado e não ser desobediente. Ele está colocando sempre diante de nós e nos dá a liberdade de escolher. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É Provérbios. Consagre ao Senhor. Obedecer às instruções de Deus de acordo com as Escrituras é ter um fundamento sobre a rocha. Obedecendo às Escrituras, já estamos fundamentando a nossa vida sobre a rocha. Aleluia. Olha o que Mateus ainda diz. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E o Lucas vem falar a mesma coisa. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou, e abriu bem fundo, chegou lá na rocha e pôs os alicerces sobre a rocha que estava embaixo da areia. Então, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que um justo seja abalado, jamais permitirá que um justo seja abalado. A escolha da base de nossas vidas não tem a ver com os nossos antepassados, isso é muito importante, a decisão é individual. O profeta Ezequiel foi muito claro nisso aí, cada um dará conta de si mesmo, nossos pais ou qualquer outra pessoa, não, é individual. Diante da mensagem transmitida por Jesus Cristo, somos responsáveis pelas escolhas que faremos a partir do que nos foi revelado, sabendo que as nossas escolhas resultará em consequências boas ou más. Uma vez que ouvimos o Evangelho, sabemos qual é a verdade, o que é certo, o que é errado, sabemos que Jesus é o caminho, Jesus é a rocha, nós vamos escolher Jesus para nós termos consequências boas. Então, felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Estou falando em outra linguagem para ficar bem frisado, a mesma coisa que estamos estudando. Então, querido, estamos findando a nossa escola dominical, findando também um trimestre. Nós repassamos um pouquinho de cada lição e estudamos a lição número 13. A lição número 13, no tópico 1, nós estudamos a importância de ouvir e praticar a palavra. E o que nós aprendemos? Nada adianta viver um evangelho superficial e sem raízes profundas. No tópico 2 nós estudamos edificando de maneira correta, o problema da casa não foi o material, mas sim a maneira como foi construída. E o que nós aprendemos? Jesus ressalta nessa parábola sobre o que estamos fundamentando a nossa fé. A nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo, que é a rocha. No tópico 3 nós estudamos ensinamentos práticos acerca da parábola. A parábola traz ensinamentos práticos. O que nós aprendemos? O futuro de nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas em estar fundamentado em Cristo. Então a nossa conclusão ficou fácil agora. O sermão é concluído enfatizando as reações dos ouvintes. O mais importante é que a reação, um ouve e não pratica, o outro ouve e pratica. Devemos estar atentos, pois o Senhor apresentou-nos apenas duas reações, um que pratica e o outro que não cumpre. Um que pratica e o outro que não cumpre. Não precisa delongar tanto assim. Que o Espírito Santo opere em cada coração para que tenhamos uma reação adequada às instruções que estudamos ao longo desse trimestre, encerrando hoje esse trimestre. Sim, Senhor, queremos viver conforme a Tua vontade. Sim, Senhor, queremos viver conforme a Tua vontade. Então, vivamos. Implica em querer e viver. Então, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam.
Jesus é a rocha eterna, nele precisa estar firmada a nossa fé. Assim estaremos encerrando a lição número 13, estamos encerrando também o trimestre e domingo que vem nós já estaremos estudando a outra lição, a Igreja e o Espírito Santo. Então, a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais, a partir de domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, agradeço ao nosso pastor presidente, que Deus seja conosco em nome de Jesus.